Imob TV. Oferecimento. Casa do Serralheiro. Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. Eu sou o Robertinho Mauro e apresento esse programa para todo o Espírito Santo, aqui na queridinha do Capixaba, TV Sim, canal 16.1. E o entrevistado de hoje, ele é da Grande Vitória, é um corretor de imóveis e também é presidente da Ascores, Associação dos Corretores de Imóveis do Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Jean. Eu que agradeço o convite aqui, essa participação aqui. Acompanho você sempre, é maravilhoso, é conteúdo muito relevante para o mercado imobiliário que contribui muito com o mercado em si, né? Maravilha, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Jean, que veio de Vitória até aqui em Linhares, nosso estúdio fica aqui em Linhares, ele que dedicou um tempo aqui para vir, né, bater um papo com a gente e esclarecer para o mercado a importância do corretor de imóveis, essa profissão tão bonita, né, Jean? Que oportuniza muitas pessoas a realizarem os sonhos. Jean, fala um pouco, como é que está o mercado lá na Grande Vitória, que é uma praça que você atua fortemente já há alguns anos? Sim, eu estou no mercado imobiliário no Espírito Santo desde 2009, né? Atuo especificamente na Grande Vitória, então estou lá Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Guarapari também, né, com mais acentuação em Vitória e Vila Velha. Bom, mercado imobiliário ele é flutuante, né? Às vezes está baixo, às vezes está alto. Estamos num momento que eu considero muito bom, muito positivo, né? Entramos na pandemia, foi muito preocupante os primeiros 15 dias. E logo em seguida aconteceu algo assim extraordinário, nós tivemos um crescimento muito grande, talvez seja o sentimento das pessoas de querer ter um imóvel próprio, né, de querer investir. Muitas pessoas estavam investindo só fora do Brasil, começaram a investir aqui no Brasil. Então tem uma série de fatores que contribuíram para que o crescimento imobiliário acontecesse. Prova disso, as construtoras estão vindo com vários lançamentos, muitas construtoras trazendo muitos produtos interessantes, isso no estado do Espírito Santo inteiro, né? Verdade. E um outro fator importante que nós precisamos mencionar chama-se preço. Mercado imobiliário do Espírito Santo, considerando cidades e regiões litorâneas, tem preço de metro quadrado mais atrativo, dos mais atrativos do Brasil. Então isso também é importante, traz o olhar para os investidores que estão fora, né? É verdade, Jean. Você falou da pandemia, é muito interessante o seguinte, os primeiros 15 dias, de fato, tirou o mercado, todo mundo do ar, principalmente o mercado imobiliário. Não podia sair de casa, não podia visitar apartamento? Não podia e, assim, passou pela nossa cabeça que atuamos no mercado imobiliário que o mercado imobiliário ia parar, porque no momento de pandemia as pessoas não teriam cabeça, planos, né, para adquirir um imóvel. E foi o contrário, as pessoas, o lockdown levou as pessoas para dentro de casa e fez com que as pessoas passassem a observar mais o seu imóvel. Né? E a gente falou muito disso aqui durante a pandemia, aqui no Imob TV, onde as pessoas passaram a desejar um espaço maior, trocar o seu sofá, pintar a sua parede. Isso acabou movimentando, alavancando toda a cadeia produtiva da construção civil, inclusive a venda dos imóveis. Né? Passado a pandemia, nós nos deparamos aí com o mercado ainda aquecido. Né? Me fala uma coisa, lá na Grande Vitória sempre foi o principal mercado imobiliário aqui no Espírito Santo. O que você está enxergando aí para o último trimestre desse ano? Bom, ainda estamos numa curva ascendente, né? Verificamos aí o resultado disso, são construtoras que estão fazendo lançamentos ainda nesse período, tem lançamentos chegando, tem projetos de lançamentos agora para até o final do ano e para início do próximo ano. Então, se tem construtoras, não é uma, várias, lançando produtos, tenha certeza, o mercado está ativo, está muito bom. Está aquecido. E também o crédito imobiliário também está muito atrativo. O Banestes anunciou essa semana que vai prorrogar até dezembro a taxa de 7,99. É uma taxa muito atrativa, então o momento ideal de comprar o seu imóvel é agora. Né? Você vai procurar o seu corretor de confiança, credenciado ao Cresce aqui do Espírito Santo. Depois nós vamos falar isso aí. Nós vamos falar muito disso aqui nesse programa. Eu recebo o Jean Hudson aqui, ele que é presidente da Associação dos Corretores do Estado do Espírito Santo. Nós vamos tratar desse assunto.
da importância do corretor de imóveis, e buscar aí a oportunidade, né, de você adquirir o seu imóvel utilizando o crédito imobiliário. Jean, nós começamos a falar aqui, né, sobre a importância do corretor. Vamos falar desse profissional que é importantíssimo na cadeia produtiva aí da construção civil, né? Porque quando uma loja de material de construção vende lá os materiais de construção, é para fazer um imóvel, né, que será vendido no futuro, né, por uma construtora, por exemplo. Ele está lá no final da cadeia produtiva. Qual é a importância do corretor de imóvel no mercado imobiliário? Bom, o corretor de imóveis ele é imprescindível para que você possa fazer um negócio seguro. Isso é o mais importante. Quem vai adquirir um imóvel, é bom você sempre pensar o seguinte: a aquisição de um patrimônio imobiliário, ela costuma ser o maior bem adquirido por uma família durante toda a sua vida. A maior parte das famílias adquire um único imóvel durante toda a vida. Então você precisa ter muito cuidado para fazer essa aquisição. Isso não pode ser de qualquer jeito, né? Com certeza. E o corretor de imóveis é a pessoa capacitada para poder fazer essa intermediação. Agora, por quê? Porque ele conhece de documentação, ele sabe dizer se quem está vendendo tem legitimidade para vender, ele sabe dizer se o imóvel que está sendo vendido está em condições de ser vendido, se não tem nenhum impedimento, seja fiscal, seja algum impedimento judicial, seja algum impedimento até de tramitação de documentação. Ou seja, são inúmeros casos que nós ficamos sabendo, a nível Brasil, não só aqui, de pessoas que compraram imóvel, pagaram, foram de boa fé e depois tiveram algum prejuízo, porque não tiveram pequenos cuidados simples de conferir a documentação. Ah, mas o comprador não sabe conferir essa documentação. E muitas vezes o vendedor também não sabe conferir essa documentação. É por isso que o corretor de imóveis se torna imprescindível, porque aí ele sim é a pessoa indicada para conferir a documentação e dizer para você, olha, esse imóvel está apto para você comprar. Isso é muito importante. É verdade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o corretor de imóvel não é aquele cara que vai lá, faz a foto do imóvel, coloca nos portais de anúncio, coloca uma placa de vendas na frente do imóvel e apresenta o comprador ao vendedor. É muito diferente disso, né? É muito mais complexo que isso. O trabalho do corretor de imóveis, além de fazer isso, que isso faz parte do trabalho também, é fazer tudo isso que o Jean acabou de falar aqui, que é técnico, né? É um conhecimento técnico que o comprador, o vendedor, não tem a obrigação de saber, né? Porque muitas vezes eles têm as profissões deles, eles são especialistas nas profissões deles, mas não tem que saber do detalhe de uma compra e venda de imóveis. E está aí o papel do corretor. Jean, você representa os corretores do Espírito Santo, né, na Associação dos Corretores, as Cores. Fala um pouco dessa instituição tão importante aqui no estado. Bom, com o objetivo de capacitar os corretores de imóveis para que eles possam cada vez mais estar preparados para fazer um bom e o melhor atendimento para os clientes, que surgiu a ideia da associação. Então a associação ela já está presente há quase um pouco mais de 5 anos, que ela já existe aqui no estado do Espírito Santo, a sede dela é em Vitória, né? E o foco principal é capacitação dos corretores. Então o corretor de imóveis ele tem lá um acesso a treinamentos, acesso a informação, acesso à documentação. Ele, por exemplo, recentemente tivemos um seminário na semana passada, e esse seminário ele trouxe estratégias de vendas muito positivas, porque assim, as pessoas estão mudando todos os dias. O comportamento das pessoas está mudando todos os dias. Então a forma que se vendia imóveis há 5 anos atrás não é mais a mesma. O corretor precisa se capacitar. Não só se capacitar na técnica de venda, mas também na documentação. Já tivemos curso de documentação cartorária, já tivemos cursos sobre terreno de marinha. Não sei se aqui em Linhares tem terreno de marinha, mas em Vitória tem muito terreno de marinha. Então, o imóvel com terreno de marinha, ele é simples de solucionar, de resolver os problemas. Mas se você não observa detalhadamente os cuidados que tem que ter para verificar se tem algum débito lá na SPU, na Secretaria de Patrimônio da União, se você não observar isso, você pode adquirir um passivo muito grande. O corretor de imóveis está lá para poder evitar que você tenha aborrecimentos futuros. Então ele vai fazer toda a verificação, tanto da documentação cartorária, tanto da documentação dos vendedores, tanto da documentação se tem algum débito, tanto federal, estadual, municipal e os débitos de terreno de marinha da União.
Bacana, muito bacana. Você que é corretor de imóvel está nos assistindo, está aqui Jean Hudson, ele que é presidente da Ascores, que é a Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Estado do Espírito Santo. Jean, eu vou pedir a Alice para colocar aqui na tela o contato lá da associação, para que os corretores possam entrar em contato lá e se associar. Como é que funciona o processo aí para o corretor se associar? Simples. O corretor vai entrar no site ascores.com.br. O site está passando por uma reformulação nesse momento, mas você já vai ter lá os dados, tem um contato lá das Ascores e vai ter também uma ficha para você preencher, para você solicitar a participação. É importante o seguinte, quem pode participar? Corretores devidamente credenciados ao CRES e que esteja com o seu CRES ativo. Né? Bacana. Um ponto importante dentro da associação que nós temos também, gostaria de falar para os corretores de imóveis, que nós temos uma rede de corretores. É uma rede profissional. Para que serve? Para você fazer parcerias de forma profissional. Por exemplo, meu site de imóveis hoje, ele tem mais de 1.000 imóveis, sem contar os lançamentos, só imóveis de terceiro. Como que é possível isso? Meu mesmo só deve ter uns 15, 20 imóveis. Mas os meus, os meus parceiros somam. Eu faço uma captação. Para o cliente é importante também. Eu fiz uma foto do imóvel desse cliente. Quando eu coloco esse imóvel na rede, ele vai para o site de vários corretores. Isso faz com que aumente a capacidade de vender esse imóvel. A velocidade, velocidade, né? Muito melhor. Bacana. E quanto que um corretor paga para se associar? É muito barato. R$120 por ano. Por ano? Você paga só anuidade, R$120 por ano, você está associado. A primeira taxa você paga R$60 de adesão, porque é o que o cartório cobra para incluir ele no estatuto. Importante, a Associação de Corretores de Imóveis do Espírito Santo, ela não tem fins lucrativos. É uma associação sem fins lucrativos, ninguém tem salário lá. Qual é o objetivo? Realmente poder dar as mãos para os outros. Nós somos parceiros e isso é um negócio muito forte. Fortalecer a categoria, Fortalecer a categoria, capacitar a categoria, oferecer um produto de altíssimo nível para os clientes, para que um dia nós podemos ter ainda, aqui nós temos o nosso sonho que vamos realizar e já está acontecendo em alguns casos, que é o cliente poder dizer assim, eu fui muito bem atendido por um corretor de imóveis. Isso já está acontecendo, não é só aqui no Espírito Santo, não. A nível Brasil. A gente percebe que tem muitos corretores capacitados que estão trazendo essa nova marca para os corretores de imóveis. É verdade. Com esse boom imobiliário que teve durante a pandemia, muitos corretores de imóveis viraram até artistas, né? A gente assiste muito vídeo aí nas redes sociais, no YouTube. O Ricardo Martins, por exemplo, de Goiânia, ele virou um fenômeno. Onde ele vai nos eventos do mercado imobiliário Brasil afora, aí ele é a atração principal, né, dos eventos. Então, tudo isso dado ao profissionalismo dele, a posição dele nas redes sociais e no YouTube. Olha, Jean, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí, que hoje eu recebo Jean Hudson, presidente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Estado do Espírito Santo, e no próximo bloco a gente vai falar aí, continuar falando da importância desse profissional imprescindível aí na cadeia produtiva do mercado imobiliário. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e hoje eu recebo o Jean Hudson, ele que é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Estado do Espírito Santo e também é advogado especialista em direito imobiliário. Jean, nós falamos sobre a importância do corretor no primeiro bloco e eu queria, você que é advogado especialista também no direito imobiliário e corretor de imóveis também, dos bons, vamos falar um pouco sobre a importância do contrato de compra e venda, né? O contrato de compra e venda, porque as pessoas chegam no imóvel, elas se encantam com o imóvel, querem comprar o imóvel e muitas vezes esquecem de um detalhe importante que são as cláusulas contratuais, o que foi combinado. O que o nosso telespectador que está aí prestes a comprar um imóvel deve ficar atento num contrato de compra e venda? Bom, primeiro passo, se você tiver com auxílio de um corretor de imóveis, ele já vai fazer isso. Mas vamos deixar os itens importantes que eu considero assim imprescindíveis para você fazer uma compra segura. Número 1, você precisa tirar uma certidão de ônus desse imóvel, para verificar o quê? De quem é esse imóvel, se tem algum impedimento que esse imóvel possa ser vendido, né?
se tem alguma hipoteca, algum financiamento, se tem algum impedimento fiscal, algum impedimento judicial. Isso aí, para tirar a certidão de ônus do imóvel, né, você pega a escritura do imóvel, tem o número da matrícula do imóvel Sim. lá no topo da escritura, você vai lá no cartório de registro de imóveis e solicita uma certidão de ônus, onde que vai sair ali todos os gravames, eu vou colocar assim, Sim. se houver, né, se houver, nessa matrícula. Isso. Se você não tiver a escritura desse imóvel, você também pode chegar no cartório de registro de imóveis apenas com o endereço certinho, pega lá o boleto de IPTU, que vai ter os dados corretos, né, de quadra, lote, tudo certinho. Você vai chegar com esse documento até o cartório de registro de imóveis e aí sim você vai, se você tiver o número da matrícula, essa certidão fica mais barata. Se você não tiver o número da matrícula, o cartório tem condição de fazer também a pesquisa e gerar a certidão de ônus, mas é um trabalho maior, então ele vai te cobrar um pouco mais. Maior. Importante lembrar também, Robertinho, que não é qualquer cartório, é o cartório de registro de imóveis. É diferente do cartório de notas, né? Exatamente. E aí lá no contrato o telespectador observa, né, vai no cartório, tira a certidão de ônus, observa isso. Qual o próximo passo? Se tiver tudo ok, normalmente quando está tudo ok, vem na parte de baixo, na última folha da certidão de ônus, vai vir escrito o seguinte: livre e desembaraçado de qualquer ônus. E vem a data e a assinatura lá do tabelião. Bom, com isso, você já sabe que o imóvel está livre e desimpedido. Agora você tem outros passos tão importantes quanto verificar a certidão de ônus, que é verificar o seguinte: não basta só a certidão de ônus. Se o imóvel estiver na Grande Vitória, precisa verificar também lá no site do SPU se aquele imóvel tem alguma dívida ou se aquele imóvel está enquadrado em imóveis com terreno de marinha. Muitos imóveis que estão na área de terreno de marinha e não estão lá na matrícula do imóvel. Então precisa verificar lá também. Vencendo essa etapa, agora vamos verificar se este imóvel ele tem débitos na Receita Federal, na Receita Municipal, na Prefeitura Municipal e na Receita Estadual. E também verificar se quem está vendendo esse imóvel, se ele tem tirar as certidões dos proprietários para ver se tem alguma dívida trabalhista, alguma coisa que bloqueia a venda desse imóvel. Ainda na parte do imóvel, você tem que tirar também, pesquisar nos tribunais de justiça para saber se esse imóvel foi citado em alguma ação judicial, tanto trabalhista, nas esferas civil e na esfera federal. Verificou todo o imóvel? Agora vamos passar para o vendedor. Agora vem as certidões do vendedor. Primeira certidão é saber se aquele vendedor ele está em plena capacidade civil. Então a certidão positivo de capacidade civil. Ele está apto para poder responder pelos seus atos. Porque uma pessoa incapaz pode assinar uma venda e essa venda ser anulada lá na frente, ela não tem efeito. Então precisa ter aquele documento na hora que você está comprando. Segundo ponto, verificar se o vendedor também não tem dívida na Receita Federal, porque é importante, dependendo da dívida que ele tiver na Receita Federal, pode ser um impedimento para que ele possa desfazer do seu patrimônio imobiliário. Entendeu que é melhor chamar um corretor de imóveis? Para você que está nos assistindo, eu estou aqui com o Jean Utz, ele é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Espírito Santo. Ele está aqui explicando como que é complexo a operação de uma venda de qualquer imóvel, seja um lote, né, seja uma fazenda. Né, é complexo porque para um lote e para uma fazenda passa pelo mesmo processo que ele acabou de falar aqui de avaliação documental do imóvel, de quem está vendendo o imóvel também, e o corretor de imóveis ele faz esse trabalho. Né? Ele tem os caminhos onde que ele chega para tirar a certidão, todas as certidões, para te dar segurança, né, para que você possa evoluir para a terceira parte, que é o contrato, de compra e venda. Eu queria só fazer um comentário importante, que não é só tirar a certidão, é fácil, eu vou lá e tiro as certidões. Vamos lá. É preciso ter conhecimento também para você analisar esse documento que está sendo emitido para você. Fazer a interpretação. Isso. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu recente, muito sério. Se tirou a certidão de ônus, estava lá. A pessoa que está vendendo, ela recebeu aquele imóvel por doação. O pai faleceu e ele entregou o imóvel para a filha por doação. Fizeram o inventário e estava lá o documento do inventário tudo certinho, a filha recebeu o imóvel por inventário, o pai tinha 3 imóveis, cada imóvel ficou para uma filha, então estava tudo certo.
Só que quando eu comecei a analisar o documento, eu encontrei um problema gravíssimo, que lá na frente poderia ser um problema. Qual foi? Tá, o pai morreu, a mãe não tinha morrido. E cadê os 50% da mãe? Aonde foi parar? Olha como que a leitura, aí se trata até de uma leitura mais jurídica, né? Para conseguir entender onde foi parar os 50% da mãe. Na hora de digitar no cartório, esqueceram de mencionar que a mãe também fez a doação. Ainda bem que a mãe ainda está viva, para ela poder comparecer ao cartório e aí sim ajustar o documento. Porque se ela tivesse falecido, ela faleceu, ela gerou outros herdeiros. E se futuramente, imagina alguém que questionar. Aí entra aquele detalhe. Sabe aquelas pessoas que compram o imóvel e deixam para escritura? Ah, já comprei, já paguei, tá tudo certo. Eu conheço fulano, não vai ter problema. E se aquela pessoa, faleceu, os herdeiros, você não sabe quem é, esses herdeiros podem ter cônjuges, você também não sabe quem são os cônjuges dos herdeiros, pode gerar um problema futuro. Se alguém lá na frente reclamar... Tem um ditado no mercado imobiliário que diz assim, é dono do imóvel quem registra. Isso. Ponto final. Não é isso, Jean? É verdade. Então, assim, se você fez uma operação de uma compra imobiliária, você deve lavrar a escritura do seu imóvel e levar ela a registro. Não adianta só lavrar a escritura e não levar registro. Só é dono do imóvel quem registra o imóvel. Jean, a gente está num programa aqui de geração de conteúdo para o mercado imobiliário e você tem um trabalho belíssimo lá em Vitória também, que é um podcast, que é o Pod Mais. Eu vou pedir a Alice para colocar imagens aqui do seu podcast na tela. O que te inspirou a fazer um podcast? Fala para mim. Olha, eu primeiro quero parabenizar esse trabalho que você faz aqui, que é maravilhoso, que é de gerar conteúdo para o mercado imobiliário, e isso é algo que falta no nosso meio, né? Para que esse conteúdo? Para que as pessoas possam ficar cada vez mais conscientes do direito, conscientes das necessidades, do que precisa fazer na hora de adquirir um imóvel, até mesmo na hora de vender um imóvel, você precisa fazer alguns trâmites. E esse tipo de programa, igual o seu aqui, que eu acompanho todos os seus programas, eu assisti quase todos. Talvez os primeiros lá, talvez eu não tenha assistido ainda, mas eu vou verificar. E isso é relevante, porque olha a quantidade de conteúdo que você já trouxe aqui. Eu já acompanhei as entrevistas aqui, muito importantes. Eu aprendo com os conteúdos que você traz aqui. Olha bacana, que coisa maravilhosa. Bacana. E agora falando do podcast, né, o Pod Mais. O objetivo desse podcast é fazer exatamente isso. Trazer conteúdo para o mercado imobiliário. Conteúdo para quem? Para o consumidor, para o cliente que está querendo vender um imóvel, para o corretor de imóveis que está acompanhando, querendo se especializar. Ou seja, nós entrevistamos lá arquitetos, advogados, já entrevistamos lá donos de cartório, tanto do cartório de notas, tanto do cartório de registro de imóveis. Legal. Então, assim, conteúdo diverso sobre o mercado imobiliário, isso é muito importante. Maravilha, eu vou pedir a Alice para deixar aqui na tela o endereço do canal, do YouTube do Pod Mais, e também deixar um QR Code aqui, Alice, bota um QR Code aqui para que o nosso telespectador possa apontar a câmera do celular aqui e ir direto lá para o canal do Pod Mais do Jean Hudson, ele que é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis aqui do Estado do Espírito Santo. Jean, obrigado pela sua participação aqui. A gente está caminhando para o final do nosso programa, né? Você que veio de Vitória aqui compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento com a gente. Parabéns pela idealização lá da Associação dos Corretores, que é jovem e tem uma funcionalidade muito bacana. Você que é corretor que está nos assistindo, com apenas R$120 por ano, não é isso? R$120 por ano. R$120 por ano, uma anuidade. Você tem os benefícios lá, os conteúdos, né, e pode se profissionalizar lá junto com a associação, com os colegas da associação e também compartilhar a carteira. Compartilhar é isso. Importante. Jean, a gente tem um hábito aqui no nosso programa de pedir uma mensagem de otimismo para todos os nossos convidados. Perfeito. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo aí para o Espírito Santo. Bom, estamos num momento, né, até o momento político polarizado, mas eu queria dizer para você que nos assiste que você precisa crer em você. Tá? Você precisa crer nos seus projetos, você precisa crer que você é capaz. E antes de tudo, nós precisamos ter fé em Deus, né? Porque Deus é o direcionador de todas as coisas. E a palavra de Deus fala que nenhuma folha
cai da árvore sem que tenha a permissão de Deus. Então, tudo que tem acontecido, então muitas pessoas têm medo do que possa acontecer no futuro, eu sempre confio em Deus, isso é o mais importante, porque eu acho que assim as pessoas possam entender que se é projeto de Deus, é um bom projeto. Com certeza. Jean, muito obrigado pela sua participação aqui no Imob TV, nos honra muito, um programa do mercado imobiliário recebeu o presidente da Associação dos Corretores de Imóvel aqui do Espírito Santo, uma profissão tão bacana, tão bonita, que tem contribuído para que muitas famílias realizem os sonhos. Então você que está nos assistindo aí, vai comprar um imóvel, busque a assessoria, né, de um corretor de imóveis, que ele pode te livrar de muitos desafios, não é isso, Jean? É verdade. Jean, obrigado mais uma vez. Deus abençoe lá a sua imobiliária, a Associação de Corretores, todos os corretores aqui do Espírito Santo, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês também. Todos um grande abraço. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista.